Olá, tudo bem? Sim, minhas irmãs, o final do ano já chegou. Ele não tá nem chegando, ele já chegou. Oficialmente, a gente já começou aquela época do ano em que a gente, de fato, para e começa a se preparar para essa virada de ano, para os planejamentos, para os preparativos das festividades. E quero conversar um pouquinho com você, não só sobre essa época do ano, mas principalmente como nós podemos olhar para Deus e contemplá-lo por aquilo que Ele é. Eu sou a Adna, do Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas, e quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Afinal, conta pra mim, ao longo desse ano, o que você aprendeu sobre Deus? E o que Deus te ensinou ao longo desse ano? Quando você, ao longo do ano, foi contemplando o Senhor, em adoração mesmo, não só para pedir, mas para se contentar com a presença de Deus. Qual atributo dele, qual característica de Deus você pôde parar e refletir? Sabe, é muito legal chegar nessa época do ano, fazer uma retrospectiva e ver como Deus foi trabalhando nas nossas vidas, como que os planos dele foram acontecendo e não os nossos que foram se cumprindo. E aí, eu quero refletir com você o seguinte: às vezes a gente lê a Bíblia com o nosso coração um pouco acelerado, de forma automática, e perdemos oportunidades de apreciar verdades eternas que estão ali. Quer ver um exemplo? O episódio de Moisés e a sarça ardente. Essa é uma passagem bastante conhecida. Em um olhar atento, vai nos revelar algo grandioso. Lá em Êxodo, capítulos 3 e 4, a Bíblia vai nos contar que Moisés estava cuidando do rebanho quando algo extraordinário aconteceu. Ele viu um arbusto pegando fogo, mas que não se consumia. Olha o que diz a partir do versículo 3 de Êxodo 3. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O fogo não consumia o arbusto. Já parou para pensar o que isso quer dizer? Quais são as complicações disso? Bom, a gente nem precisa ser especialista nessa área para saber que o fogo, para se manter aceso, precisa de algo para queimar. Por exemplo, o fogão, se ele for de chama, ele vai precisar do gás. Uma vela vai precisar de um pavio para queimar e a chama continuar. Uma lareira vai precisar da lenha. Provérbios 26:20 ainda nos diz, na parte A do versículo, que sem lenha a fogueira se apaga. Então, de fato, o fogo precisa de algo para consumir. E Moisés sabia disso. E foi justamente isso que chamou sua atenção. Quando ele, movido por uma curiosidade para entender aquilo, se aproxima, Deus se revela. O Deus Santo, Santo, Santo estava ali, e a sua presença era a causa daquele arbusto não se consumir. Do meio do fogo, Deus não precisava consumir alguma matéria-prima para que o fogo continuasse com a sua chama. Deus tem vida em si próprio. Ele não é como o fogo, que precisa de algo para queimar e continuar existindo ali. Deus é aquele que vai muito além da criação.
Nesse caso, podemos entender que Deus não precisava se encaixar em um processo químico natural de combustão para existir ali naquele fogo. Não, não. Deus está acima de toda a criação, acima de qualquer limitação de tempo e espaço. Ele é o Criador de todas as coisas e é tão poderoso que é autoexistente. Só Ele é. Ele não precisa de nada para existir. Pode parecer meio óbvio isso que estou dizendo, mas quero fazer um contraste com nossa realidade para que possamos refletir nisso e contemplar quem nosso Deus é. Vamos pensar no ser humano. Imagine um bebê. Para ele existir, além de Deus dar a vida a ele, o bebê precisa de uma série de coisas alinhadas para nascer, por exemplo. Óvulo, espermatozoides, aí isso tudo vai se tornar um embrião, vai precisar de um útero, líquido amniótico, uma boa saúde da mãe, no caso da gestante, vitaminas e sais minerais, formação dos órgãos e tecidos, ganho de peso adequado ainda no útero, batimentos cardíacos adequados e outras coisas. O bebê jamais teria vida por si próprio. Para nascer, o bebê precisa de uma série dessas coisas. Vamos pensar agora em outro exemplo, não de pessoas, mas de atividades. Por exemplo, o seu trabalho. Você precisa de uma série de coisas para conseguir executá-lo. Você precisa de saúde, um cérebro, aprender os ofícios da sua atividade profissional, talvez equipamentos ou pessoas, né? Então, por exemplo, computadores, livros, máquinas, algo específico para executar o seu trabalho. Ou então vamos pensar na sua atividade física preferida. Você precisa do seu corpo, dos seus músculos, ossos. Talvez você precise de um tênis ou um óculos de natação, uma roupa adequada, enfim. E sua comida preferida? A mesma coisa. Você vai precisar de ingredientes, recipientes para o preparo dessa refeição, talvez uma fonte de calor para cozinhá-la, enfim, uma série de coisas para que aquilo exista e para que consigamos fazer aquela atividade. Mas, gente, Deus não é assim. Ele não tem necessidades. Muitas vezes nós falamos de Deus como se ele fosse algo comum e nós perdemos o vislumbre de contemplarmos quem de fato ele é, seus atributos e sua grandiosidade. No livro Santo, 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 a autora Jackie Hill Perry aprofunda esse assunto e nos explica que Deus é infinitamente diferente. Ele é totalmente diferente. Não é que ele é melhor que nós ou sabe mais do que nós. Ele é perfeito e sabe tudo. Existe de uma forma que nenhuma criatura consegue ser ou jamais será. Diferente de nós, porque Deus existe de maneira diferente. É o que nós chamamos de transcendência. Deus transcende todas as coisas. Ele é muito além do que nós conseguimos compreender. Então, o meu desafio para você, nessa época do ano, que a gente começa a fazer planos para o ano que vem, a se preparar, a fazer listinha, resoluções, é que nós fazemos nossos planos e muitas vezes nós nos enchemos de autoconfiança, como se tudo dependesse de nós, nossa capacidade, força e destreza. Mas na verdade, nós em tudo dependemos do Senhor. Só Ele é autossuficiente. Ele transcende todas as coisas. Sim, nós devemos fazer planos e metas. Isso é bom, saudável e desejável. Mas precisamos nos lembrar que somos limitadas e isso deve nos mover em direção a Deus. Nós somos limitadas, Deus não. Que isso encha o nosso coração de alegria e segurança. Ele é quem cuida de nós. Ele, o Todo-Poderoso, quem dirige nossos passos e controla nossos dias. Que essa verdade traga confiança para o seu final de ano e boas expectativas para o próximo ano.
Não sabemos o que nos resta nesse finzinho de 2024, nem no ano de 2025, nem de 2026, ou enquanto Deus nos der fôlego de vida. Mas nós podemos ter a certeza de que Ele estará conosco. Ele, aquele que não precisou consumir a sarça para falar com Moisés. Ele está conosco. Ele é quem cuida de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima! Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe!